Boa tarde, estudantes da disciplina Semântica da Língua Portuguesa. Meu nome é Edilane Bento e nessa primeira videoaula eu vou trazer para vocês alguns aspectos mais gerais sobre a disciplina, sobre a docente, sobre os conteúdos, enfim. Como essa primeira semana é uma semana de apresentação, não é uma semana na qual nós vamos nos debruçar ainda sobre os conteúdos, eu trago para vocês nessa videoaula, em linhas gerais, uma apresentação da disciplina, ah, algumas reflexões sobre como nós devemos pensar, né, nosso caminho durante esse semestre para fazer com que essa disciplina seja de fato significativa para todos nós, entre outros aspectos que vocês verão aqui, que a gente vai iniciando agora. Inicialmente, acho importante fazer uma breve apresentação. É, Embora seja uma videoaula, né, eu não tenha esse contato ainda com vocês, teremos nas webaulas, mas aqui é o momento de trazer em linhas gerais um pouco sobre a formação docente, que é importante para o aluno, né? Gostaria de falar um pouquinho da minha formação. Eu sou formada em letras já tem um tempinho, não muito, ah, mas me formei em letras na UEPB, aqui em Campina Grande, onde eu resido. Ah, Fiz especialização, o mestrado, também aqui na UEPB, todos na área de literatura, né? Minha formação, após a graduação, é toda voltada para essa parte do texto literário, do ensino da literatura, da questão da pesquisa, da teoria da literatura, que se intensificou mais quando eu fui para o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, estudando especificamente teoria da literatura. Então, com essa formação, ah, você deve se perguntar, né? Poxa, mas ela é de literatura. E como é que ela vem trabalhar essa questão da semântica? Não sei se alguém se faz essa pergunta, mas caso essa pergunta seja feita, é, é muito fácil de responder, porque né, nessa questão da construção do texto literário, não tem como você, na construção do texto e também da crítica literária, né? Enquanto crítico literário, nós não conseguimos dissociar, perdão, essa ideia da literatura de um lado e da linguística de outro, né? A gente precisa entender que o texto é feito de um tecido que, para você compreender, é interessante que se traga o contexto, é interessante que traga vários elementos que estão para além do texto, mas é muito importante que tenha sempre em mente que o objeto literário é um objeto textual. Então, esse conhecimento, a necessidade desse conhecimento do texto, de como se enredam ali, como se unem, né? Todos os conhecimentos da língua para que o texto aconteça, é muito importante, porque também no texto literário, não só no texto literário, mas também no texto literário, o que se diz é tão importante quanto o como se diz, né? Então, essas reflexões sobre língua não tem como se dissociar dos estudos literários. Ah, Em relação à experiência na docência, tem exatamente 16 anos, né, que eu atuo na docência, iniciando, né, nos níveis fundamental 2 e médio, mas aqui no IFPB a minha experiência completa, completa em julho desse ano, estamos em 2023, em julho de 2023, 12 anos, né? São 12 anos aqui no IF e já entrei no IF compartilhando, digamos assim, contribuindo de certa forma com o curso de letras, o que foi muito bom, porque desde o início, ali no, acho que no segundo ano, eu já participei como professora que produzia conteúdo para o curso de letras. Em literatura, obviamente, né, pela questão da formação e tudo, literatura portuguesa, inclusive. E depois de fazer essa participação como professora
produzindo textos, produtora, digamos assim, de textos, né? Veio a parte de atuar realmente nos cursos. E aí já atuei em diferentes disciplinas, sempre na área de literatura, né? Literatura portuguesa, depois a teoria do poema, que é foi o foco maior do meu trabalho, né, nas pós-graduações. Trabalhando também com a literatura brasileira, entre outras disciplinas, né, mas sempre na área de literatura. E aí, nesse sentido, o ensino da semântica, agora, né, com vocês, tem sido para mim um novo desafio e é algo que para mim é muito motivador, sabe? Porque por mais que você goste de uma área e você atue naquela área, depois de muito tempo atuando numa mesma disciplina, você sente, no meu caso específico, uma vontade de trilhar novos caminhos, né? E sabendo que isso é muito enriquecedor, é um desafio, como todo desafio, é bem mais trabalhoso, sem dúvida. Mas isso traz mais conhecimento, traz a possibilidade de você revisitar coisas que você já não revisita há algum tempo, e de certa forma você vai ganhando muito, né? Nessa possibilidade de se permitir vislumbrar novidades, né? Novidades em relação ao ensino, né? Porque, como eu já falei para vocês, o aspecto semântico a gente está sempre trabalhando e nos nossos cursos presenciais superiores nós trabalhamos muito com essas questões semânticas quando trabalhamos com a produção do texto acadêmico, né? Então, o que não é diferente porque também falaremos sobre isso aqui. Então, é um pouquinho sobre mim. Nas webaulas nós teremos a oportunidade de conversarmos, de fato, né? Sobre uns sobre os outros e, obviamente, de fazer algum questionamento. Isso de uma forma mais dinâmica. Por hoje, a gente fica por aqui nessa parte de apresentação. Sobre a disciplina, tem alguns aspectos que eu julgo muito importantes para que a gente possa trabalhar bem, sabe? E, obviamente, eu estou pontuando aqui os meus aspectos. Nas nossas webaulas, vocês vão poder trazer também outros aspectos para acrescentar. Mas eu destaco nesse primeiro momento a importância primordial da leitura dos materiais a cada aula postada. Obviamente que, pelo nosso calendário, nós temos mais semanas destinadas a esse semestre do que as 10 semanas de conteúdos. Obviamente, vez por outra, nós teremos semanas nas quais você não tem aula, né, para estudar, como é essa primeira semana que é de apresentação. Mas uma vez que tenhamos as semanas com as aulas, né, postadas, é imprescindível que vocês possam encontrar um tempinho para fazer a leitura, né, desse material. É importante que se faça a leitura, inclusive, antes da gente se encontrar nas webaulas, sobre as quais eu falarei depois, né? Para que a gente, diante desse primeiro contato com o texto, possamos observar nossas limitações, nossos questionamentos, nossas contribuições e assim a gente possa realmente, nesse primeiro momento, já nos encontrar com a base do que seria, né, esse conteúdo dessa semana. Tão importante quanto a leitura é que você também possa participar, todos os alunos da disciplina possam participar tanto das atividades propostas, né, quanto dos espaços, né? Se fazer presente nesses espaços onde você pode expor suas dúvidas. Quais são esses espaços? Tanto nos fóruns de dúvidas a cada semana, quanto nesses momentos em que nós nos encontraremos para tirar dúvidas, né? Ah, professora, mas o horário da web aula eu não posso comparecer, então para mim fica complicado. Mas assim, eu me proponho a gravar essa web aula. Então, com base nessa gravação, né, tendo essa web aula gravada, obviamente que eu ainda verei como fazer, porque eu estava gravando essas aulas pelo Meet, né, que agora já não nos permite. Mas, enfim, a ideia é que eu consiga fazer essa web aula de uma forma que eu possa gravar essas aulas e deixar disponível assim na sala. E tendo essa aula disponível, é óbvio que você vai poder depois, né, fazer uma leitura e tal, se você de fato por outros motivos, né? Trabalho, saúde, entre outros. Você não pode ou não pôde estar presente em alguma das web aulas. E aí você traz para a semana, né? Para esses fóruns de dúvidas.
Então, se você não pode trazer sua dúvida, você não pode fazer sua contribuição lá, naquele momento, naquele horário que nós nos encontraremos de forma virtual, você traz aí nesses fóruns das semanas que são abertos aí, né, cada vez que a aula é postada. Um outro ponto muito importante é o cumprimento dos prazos, né? Vocês vão ficar, logo mais, né, terão acesso ao o plano, né? O plano instrucional, o plano da disciplina. Não só o plano da disciplina, mas aquele plano onde a gente encontra a cada semestre, a cada semana, perdão, tudo aquilo que devemos, né, fazer, se tem uma atividade avaliativa, se não tem. Então, vocês, com esse plano, né, vocês vão poder se organizar, se, né, orientar melhor em relação à disciplina e todas as atividades propostas. Mas dentro da semana você já tem um prazo, né, para cumprir e o atendimento a esses prazos, né, a importância de cumprir esses prazos é enorme, visto que o não cumprimento vai acarretar sempre alguns problemas, né, para essa relação aluno-professor e da relação também do aluno com a disciplina. Porque quando você não consegue cumprir um prazo, obviamente você perde a oportunidade de ter aquela nota. Outro fator importante, ainda falando dos prazos, é que você possa justificar antecipadamente: professora, não vou poder cumprir o prazo essa semana por causa de tal fator, tal, porque a gente já vai se organizando. Estando avisada antecipadamente, é mais fácil que a gente consiga se organizar para que essa atividade, né, seja feita posteriormente da melhor forma possível. Não havendo essa possibilidade, eu ainda chamo a atenção para que o aluno possa justificar de uma forma que não seja tão atraso, com tanto atraso. Porque muitas vezes o aluno está realmente com problema de saúde e ele não tem como avisar. E aí a gente sabe que é um caso, né, bem específico e sempre se resolve. Mas às vezes o aluno tem essa condição de avisar ah, um pouco depois ou alguma coisa assim e por algum motivo deixa para fazer. Às vezes no final da disciplina, professor, eu perdi a atividade 1 por causa disso, tal. E, gente, esse não cumprimento do prazo, seguido de uma justificativa muito tardia, ela dificulta muito a nossa caminhada, né? Porque faz com que, num momento final, ou muito próximo desse momento final, o aluno ele acabe, né, se angustiando para colocar em dia as atividades, que não são muitas, né? Vocês sabem quantas são, está lá também no plano de vocês. É, e aí, isso às vezes gera uma demanda que o professor às vezes nem tem, né? De no finalzinho ter um momento, dependendo de quando o aluno informe isso, de revisitar essas aulas para fazer correção. Então, assim, são vários fatores que se a gente puder se alinhar para evitar, a gente vai caminhar de uma forma muito mais significativa. Em relação a esses prazos e justificativas antecipadas, obviamente serve também para o docente. Muitas vezes o docente extrapola muito, né, o prazo de postar notas ou alguma coisa assim, e isso também atrapalha, gera uma certa angústia no aluno que quer, né, à medida que vai fazendo as atividades, ter o seu retorno. Então, isso aqui, né, é uma obrigação, né, nossa, né? Não apenas do aluno, isso aqui também do docente. E aí eu vou me comprometendo com vocês de também trazer esse cumprimento dos prazos em relação à postagem, né? De tudo que é necessário para a disciplina, mas também para a correção, porque eu sei o quanto é importante para vocês. E também, se houver essa necessidade, se por algum motivo, né, precisar justificar, fazer essa justificativa também com antecedência, para que vocês estejam sempre cientes de como está sendo, né, do que está acontecendo do lado de cá, né, da disciplina. A participação nas webaulas eu julgo muito importante, certo? Eu já entrei em contato, inclusive, com a coordenação para sugerir, né, para levar uma proposta de horário. E aí, desde já, eu coloco para vocês que o horário que eu sugeri é o horário das tardes, quartas à tarde,
E aí, por que, professora, sugeriu o horário da tarde, visto que geralmente, né, o pessoal comenta que à noite existe uma participação maior em relação à quantidade dos alunos. E aí eu desde já gostaria de justificar isso para vocês. É, eu moro com meus dois filhos, são duas crianças, sou a única adulta da casa, pelo menos até 5 horas da tarde eu tenho um apoio, né? Eu não sou a única, mas assim, depois de 5 horas da tarde eu sou a única adulta que está em casa. Então, assim, nesse horário da noite, eu contaria com a participação sempre dos meus filhos, porque tem sempre uma demanda, né? Então, assim, minha menina, por exemplo, a mais nova, é um casal. Isabela, que tem 7 anos, e Newton Filho, que tem 10. Obviamente, a criança com 10 anos já tem mais uma, né? É mais independente e tal, já dá para você caminhar tranquilamente. Em relação à minha menina, não. Então, assim, ela quer participar, ela chama a atenção. E, assim, à tarde, eu me sinto mais à vontade, como eu estou nesse momento gravando essa videoaula, porque eu sei que eu não tenho nenhuma demanda, né? Assim, claro que pode surgir alguma coisa bem inusitada, tal ou não, né? Mas, assim, eu já sei que seria uma novidade. Com os filhos em casa, a gente já tem uma demanda um pouco maior e, assim, eu sinto que eu trabalho melhor estando só. Como vocês sabem que também fazem isso, né? É mais fácil. Porém, eu acho que a gente pode dialogar sobre isso, né? Eu acho que não vai haver uma perca, assim, a gente não vai pensar em perdas nesse sentido, porque as pessoas que vão participar nesse horário terão, né, a oportunidade de tirar dúvidas e tal, mas a aula também será postada na sala posteriormente. Então eu vejo que do meu lado seria melhor a qualidade. Agora, do lado de vocês, talvez eu perca em quantidade. Então, eu vou deixar em aberto, né? Amanhã eu vou manter esse horário da tarde, mas eu vou deixar em aberto para que vocês possam conversar e trazer, né? Alguém amanhã na nossa aula, né? Que é amanhã na quarta, na nossa primeira web aula, pode trazer alguma colocação sobre o melhor horário. Vocês podem, né? Se organizar para indicar esse melhor horário nesse primeiro momento. E aí, a partir da próxima semana, a gente já pode pensar numa modificação, estando, obviamente, todos cientes de que será uma aula com participação aí dos meus filhotes, provavelmente. Então, assim, fica também a critério de vocês. Sei que vocês também têm essa sensibilidade de compreender, né? Que, obviamente, se é um horário em que eu estou com crianças, criança, né, merece essa compreensão. Então, se a gente for mudar esse horário, eu conto com a compreensão de vocês. E se for para permanecer à tarde, para mim, pelo menos está tudo ok, não tenho muitas colocações a fazer, mas eu aguardo o retorno. A realização das atividades, a única coisa que eu quero pontuar, fora essa questão dos prazos e tudo, né, é que realmente vocês procurem, sempre que possível, tirar essas dúvidas antes de fazer essa postagem. Eu vejo e fui vendo a cada semestre participando, e já se vão aí, né? 10 anos participando enquanto tutora, depois enquanto tutora e formadora. Então a gente vai percebendo que às vezes o aluno tem uma dúvida e tem alguma dificuldade de expor, e depois da nota, né, é que ele observa que poderia ter melhorado tal. Por outro lado, eu fui vendo que alguns alunos tinham essa preocupação de participar, seja na web aula, seja nos fóruns de dúvidas, ou também mandando via mensagem. Então, quero colocar aqui para vocês que a gente pode e deve se comunicar via mensagem, não só sobre a realização das atividades, mas assim, essa também é uma abertura para que você, se for o caso, possa compartilhar comigo como você está pensando, ou que você gostaria, porque muitas vezes o aluno tem uma dificuldade de postar lá no fórum de dúvidas e também de trazer isso na web aula. E a gente já, depois de um tempinho, né, que não é tão pouco assim, a gente percebe que às vezes na mensagem ali privada o aluno se sente mais à vontade. Então, quer dizer que eu tenho essa abertura e que você pode fazer isso se julgar necessário, ok? Vamos lá, né? Sobre a condução da disciplina, nesse momento eu queria apenas apresentar um pouco da disciplina para vocês, né? Como vocês ainda não terão a aula,
primeira aula aberta nesse momento, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre a disciplina. Falar mesmo sobre os conteúdos, né? Então, tratar de semântica da língua portuguesa, para mim, vai ser uma oportunidade de trilhar um caminho que não é um caminho novo, mas é uma nova visão enquanto professora dessa disciplina, desse conteúdo. Então, assim, é algo muito prazeroso para mim, porque é algo que está muito próximo a nós, do nosso dia a dia, e a gente está sempre sem saber, né, que é um aspecto semântico, que a gente está tratando de um campo semântico, de aspectos realmente da semântica, nós estamos sempre tecendo algum comentário ou percebendo coisas nos textos, né, que estão ligados à semântica. E vocês vão perceber já agora, né, considerando essa questão dos conteúdos. Então, na nossa primeira aula, nós vamos falar da origem da ciência, certo? Então, a gente vai ver qual a origem da ciência dos significados, qual é a evolução da ciência dos significados ao longo do tempo, como, né, os estudiosos conceberam isso e como a gente compreende hoje. Então, nessa primeira aula, é mais uma questão, né, da origem mesmo, mais histórica, né, da importância e de como funcionou, como se apresentou todos esses aspectos da preocupação da ciência dos significados. Na aula 2, a gente já entra num aspecto muito importante e muito próximo a nós desde o ensino médio, que é tratar de ambiguidades. Quantas e quantas vezes textos ambíguos nos mais variados meios de comunicação chegam até nós, causando muitas vezes riso ou preocupação ou dificuldade mesmo na compreensão, né, no entendimento. Então, a aula 2 vai servir justamente para tratar desses aspectos que trazem a ideia de ambiguidade. Vamos focar muito na questão da polissemia, da homonímia das palavras, e isso vai fazer com que a gente retome muitas coisas que vocês talvez consigam relembrar, porque já estudaram em algum momento. Na aula 3, vamos falar das relações semânticas. Então, relações de sinonímia, né? Pensar o sinônimo, né? Pensar como ele atua, né? Como ele se move ali dentro do texto. Quando eu troco uma palavra e coloco um sinônimo, o que é que eu mudo nesse significado? Ou não muda realmente nada? Vamos pensar também na antonímia, na hiponímia, na hiperonímia, entre outros aspectos, em como isso se sobressai na leitura e na produção também dos nossos textos. Na aula 4, a gente vai falar sobre aspectos que estão ali, né? Tratando também da literatura, do texto literário, do texto artístico. Não que os outros não estejam, porque estão. Mas aqui a gente sente mais. Quando a gente fala de metáfora e metonímia, e estuda os processos cognitivos, né? Metafóricos, metonímicos, nós percebemos que nós estamos num campo que sai ali da denotação, da linguagem corriqueira, né? Para um sentido que é um sentido figurado, conotativo. Então, é uma aula que vai explorar muito mais esses aspectos, né, do sentido figurado das palavras e qual o significado, quais os sentidos que assumem dentro do texto. Aula 5, vamos trabalhar com os operadores argumentativos. Então, pensando em textos, né, onde a argumentação é muito presente, né, o tipo argumentativo está muito presente, pensando em diferentes gêneros onde o tipo argumentativo se impõe, nós vamos poder refletir, pensar, ler a partir desses operadores, compreendendo qual a função deles, qual é o sentido que eu quero empreender, o que é que eu quero trazer para o meu leitor e como a escolha desses operadores são muito importantes para fazer com que o sentido que eu desejo seja de fato alcançado com o meu texto. Na aula 6, vamos tratar dos implícitos, né? Muita coisa é dita explicitamente, mas tem muita coisa que fica dita nos implícitos, né? Muito interessante. Como os pressupostos e os subentendidos também atuam para que o texto signifique. Não só na língua escrita, né?
na língua falada, na linguagem falada. Como o que eu calo ou o que fica ali dentro daquilo que eu digo, que não é dito, mas está ali subentendido. E isso é muito importante também para a nossa percepção enquanto leitores e produtores de texto, de que tudo aquilo que fica implícito também diz, e diz muito. Na aula 7, vamos falar sobre o acarretamento, né? Vamos pensar como se dá, né? Como é que a gente percebe isso dentro dos textos, né? O que é, qual a função, como eu percebo isso. Na aula 8, os recursos semânticos, agora aplicado aos gêneros acadêmicos, pensando em dois gêneros específicos, né? Que são artigo científico e monografia. Então, como é que os recursos semânticos aplicados a esses gêneros acadêmicos, eles se diferenciam dos demais e como eu posso reconhecer esses recursos e utilizá-los, né, da melhor forma possível, pensando nesses gêneros acadêmicos. Na aula 9, nós teremos também os recursos semânticos, dessa vez aplicados ao gênero instrucional. Como aqueles gêneros que agora não são mais do tipo argumentativo, mas do tipo instrucional, como esses gêneros que trazem na sua essência, na sua estrutura, a tipologia instrucional deve utilizar ou utiliza-se, né, desses recursos semânticos. O que é que eu observo dentro do gênero instrucional em relação ao uso desses recursos semânticos? E, por fim, na aula 10, nós vamos tratar dos recursos semânticos também, dessa vez da semântica cognitiva, aplicados ao gênero publicitário outdoor. Então, nós começamos fazendo esse histórico, essa origem, estudamos vários aspectos da semântica, né, de uma forma mais teórica, digamos assim, para nas últimas 3 aulas estudar esses recursos semânticos dentro de gêneros específicos, para que a gente possa compreender que esse conteúdo, que é muito importante, que tem uma função muito significativa dentro do nosso dia a dia de leitores, de falantes, né, de escritores, de ouvintes, como é importante observá-los no seu funcionamento dentro de determinados gêneros. Claro que a gente não vai estudar todos os gêneros, não precisa nem falar que é impossível, mas o estudar dentro desses gêneros selecionados já vai nos dar uma percepção da importância, não apenas do recurso, mas de reconhecê-los, de estudá-los e de empregá-los, né, quando formos também escrever. Então, de uma forma geral, nesse primeiro momento, nós temos de fato, né, uma apresentação mais simples. Na web-aula conversaremos, né, sobre todos esses aspectos aqui colocados e, obviamente, na aula 1 nós teremos uma explanação mais geral dentro realmente dos conteúdos. Então, agora agradecer a vocês, né, pela atenção. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas obviamente se ficou qualquer dúvida, nós temos aí vários canais, né, várias possibilidades de conversar e dialogar para que essa dúvida seja sanada, seja retirada, que a gente possa caminhar direitinho, né, de uma forma realmente significativa, não só para vocês, né, para mim, enfim, para que seja algo realmente legal. E que esse conhecimento seja um conhecimento que vocês possam aí levar de fato para a vida, né, de uma maneira assim, realmente bem perceptível, que seja uma disciplina que possa abrir, né, para vocês um olhar diferente sobre os significados realmente do texto. Então é isso, gente. Por hoje é só. E a gente se encontra nas próximas videoaulas e também nas webaulas.